Uma parte. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui em mais um Acorda com a Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas que estão comigo desde o início da jornada. Você que está entrando hoje, seja muito bem-vindo. Você aqui, já estamos aqui no nosso sertão sergipano. Estamos aqui na cidade de Glória, nessa cidade muito abençoada. Você de Monte Alegre, assentamento Canadá, você de todos os lugares aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Você que é do povoado lá de Pedra Branca, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é de qualquer lugar de Sergipe, qualquer lugar do Nordeste, você que é da minha cidade natal, de onde eu nasci, lá de Santos, litoral de São Paulo, seja muito bem-vindo para mais um dia com a palavra do Senhor, nessa jornada que nós aprendemos muito com o Senhor. Amém? Você vai caminhando, você vai vendo como Deus, Ele muda histórias, né? Muda decretos, como Deus faz promessas. Então, e a gente vai despertando em nome do Senhor Jesus, mudando o nosso destino também, porque tem tudo a ver conosco. Amém? Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. E hoje nós vamos aqui em Gênesis 44. Coisa boa. A partir do versículo 1, nós vamos seguindo aqui. E Deus tem muita coisa para falar conosco, né? Ontem fui dormir bastante tarde, mas já estamos aqui. Vocês lembram que ontem que nós estamos na caminhada com José, né? E José já estava ali reunido na sala, comendo, né, tomando aquele almoço, com os irmãos, e uma emoção muito forte, né? Você vê o salmo se cumprindo, né? Deus preparou uma mesa perante aqueles que um dia foram inimigos de José, né? E depois nós vemos que Deus transforma a maldição em bênção. Então, hoje nós vamos ver a continuação, como é, em que hora, em que momento o José vai se revelar aos irmãos, né? Vai revelar a verdade de que ele é o irmão e que Deus, né, estava no controle de todas as coisas. Amém? Então seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu cumprimento aí os meus irmãos. Olha aí, eita, o número de homens entrou primeiro do que as mulheres, né? Estão chegando aí. Vai se assentando aí, meus irmãos. Os homens que vencem hoje foram os que mais venceram aqui. Amém? Então vamos lá, Gênesis 44, em nome do Senhor Jesus. E deu ordem, versículo 1 agora, e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o seu copo, né? E o meu copo, o copo de prata, então algo muito importante, porá na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo.
e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se esses varões, eles com os seus jumentos. Então, depois daquele almoço, foi o final da tarde, foi tudo tranquilo, eles dormiram. Bom dia, graça e paz. Daqui a pouco a gente cumprimenta todos que estão aqui. Então, vamos aqui no versículo de número 3. Então, no outro dia, eles se despediram, né? Eles saíram cedo para poder voltar, né, ao convívio do pai, já com os mantimentos, tudo certinho. Então diz assim, olha, e vindo amanhã despediram-se esses varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, deixa eu ver aqui. E saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alçando-os, lhes dirá: por que pagastes o mal por bem? Não é este o copo por que bebe o meu senhor? Então ele criou uma estratégia para prender os irmãos todos ali com eles, né? E aí eles devem ter se assustado muito. E em que ele bem adivinha, fizeste mal no que fizestes, alcança-os e fala-los, né, as mesmas palavras. Então eles iam tomar um susto ainda. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe, né? Longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do Senhor, né, prata ou ouro, aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. Versículo 10. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem eu achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então ele, né, criou essa situação. O copo de prata foi achado nas coisas de Benjamim, o mais novo, né? E o que eles tinham dito? Olha, se vocês acharem esse copo de prata, né, no meio de um de nós, que esse seja morto. E achou-se no saco de quem? De Benjamim. E Benjamim, o irmão mais novo, o que eles prometeram a Jacó? Não é isso? Que nada aconteceria a Benjamim, que eles iriam levar Benjamim de volta, todos de volta, né? Então, quando eles viram aquela situação,
naquele tempo, rasgar as vestes era, né, se humilhar, chorar, né, veio aquele desespero. E todos eles partiram para a presença de José, né, para se humilhar diante dele, né, para pedir clemência, perdão, que eles não estavam entendendo, e eles não podiam deixar aquilo acontecer, né, logo com Benjamim, o irmão mais novo. Iriam o quê? Matar o pai. Já tinha destruído José, mas aí o que aconteceu? Versículo 16. Então disse Judá: que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cujo a mão o copo foi achado, né? Resposta de José: aquele será o meu servo, porém vós subi em paz para o vosso pai. Então ele falou assim: não, eu não vou matar, né, o jovem pelo qual foi achado o copo, mas vocês podem ir em paz, né? Ele vai ser o meu servo, ele vai servir aqui na minha casa. Mas lembra Judá, que foi aquele que deu a ideia de vender Jacó, aquele que guardava um remorso. Então, naquela situação, eles entenderam, né, que era como se fosse uma repreensão de Deus, né, que foi exposto aquele pecado que um dia eles cometeram contra o irmão, que Deus estava levando eles ali ao confronto do passado. Isso acontece, meus irmãos, né? Muitas vezes a pessoa tem algo que escondeu uma vida inteira, e aí vai começar a acontecer situações que a pessoa vai falar assim: não, só pode ser, né? Só pode ser uma repreensão, né? Aquilo que ninguém sabia, só um grupo pequeno sabia, e está me vindo toda essa situação, né? Deus está me punindo pelo meu pecado. Então, e Judá é aquele que estava mais desesperado, porque o Judá foi o que falou com o pai, né? O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não voltar com Benjamim. Amém? Então veja que a pressão maior naquele momento estava sobre Judá, né? E Judá também, quando José ele foi vendido, né, como ele era o mais velho que estava ali naquele momento, era o nome pelo qual o José mais chamava, né? Porque a gente chama sempre o mais velho, que é o que deveria guardar, né? E ele pedia socorro ao irmão. Então veja, por isso que o remorso de Judá era muito grande, muito ostensivo, né? E nós precisamos aprender, irmãos, né, a policiar os nossos dias, né, a guardar o perdão, o amor, a misericórdia, né? Naquele tempo eles não estavam guardando o coração, eles estavam indo pela emoção, deixando com que a inveja, deixando com que a ira, né, deixando que o inimigo criasse ressentimentos, e aí a pessoa toma uma atitude, veja, né? Toma uma atitude que vai pelo resto da vida corroendo, né? Corroendo os pensamentos, atrapalhando a vida. Então, Judá teve muitas situações, né? Em virtude, em detrimento àquilo que ele tinha cometido contra José. Mas vamos aqui no versículo 18, né? Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Então, Gênesis 44, versículo 18. Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos
do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissermos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar a seu pai, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se o nosso de Jacó, né, o quanto Jacó sofreu quando perdeu José, quando pensou ter perdido José, né? E aí eles estavam trazendo aquela explicação para que o governador, né, Zafenate-Paneia, ele deixasse o Benjamim voltar com eles. Mas aí o que aconteceu? Versículo 29. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer a minha cãs com dor à sepultura. Então, ele explicou, né? Meu pai disse que se acontecesse qualquer coisa com Benjamim, ele morreria, né? Então, você imagina o José, né? Porque ali foi uma estratégia para trazer eles, para ver em que momento ele iria se revelar. Mas imagina José, que sofreu, né? Porque ele amava muito o pai amava muito ele, então foi uma separação drástica, né? E você imagina ele ouvindo tudo aquilo ali e vendo os irmãos ali naquele sofrimento e pedindo clemência e falando, né, do sofrimento que eles mesmos causaram ao pai, né? Eu acho que José, ele foi um homem de fibra, né? A vida ensinou José a ser forte. E isso nos mostra, irmãos, que cada situação que nós vivemos na vida, cada luta, adversidade, né? Nós passamos tudo isso, irmãos. Deus, ele nos ensina a ser forte, né? Ele nos ensina a ter um caráter que vai vencer cada etapa. Amém? Então, seja forte e corajoso. Foi o que Deus disse a Josué, né? Por quê? Porque ele nos criou, cada situação, ele mostra que está conosco e ele nos faz mais forte. Então, ele era mais forte do que os próprios irmãos, porque ele amava a Deus, ele obedecia a Deus, ele andava com Deus. E é o que nós temos que entender. O que te faz ser forte, e nós precisamos nesse tempo presente, né? São tantas notícias negativas, são tantas lutas, tantas demandas. Nós precisamos entender que em Deus, não na força humana, né? A força humana
ela é frágil, mas em Deus nós somos mais fortes. Em Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Às vezes as coisas não estão caminhando da forma que eu ou você desejaria, mas elas estão caminhando, tenha certeza disso, na direção do Senhor. Amém? Então, e quando você se apega a você, né, da casa de meu pai, de todo sofrimento, e Deus me fez prosperar. Então, veja que o tempo todo o José, ele tinha comunhão com Deus, ele honrava Deus, ele obedecia, por mais que fosse difícil, ele obedecia a Deus, ele honrava a Deus, né? Então, nós vemos que em todo tempo o caráter de José, ele foi moldado, foi trabalhado, né? Ele foi sempre ali se superando. Nós somos homens e mulheres de Deus, né? Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Na hora das lutas, na hora das dores, lembre que você tem um Deus, né? Um Deus que te guarda, você tem um Deus que está no controle de todas as coisas, amém? Você tem um Deus que te faz acordar. Talvez você deitou ontem, né? Em meio a alguma luta, em meio a alguma adversidade, essa palavra vem para você agora. Talvez alguém foi injusto com você, né? Porque o ser humano em si, ele é mau. O ser humano em si, ele é mau, mas Deus é bom. Deus é bom, então se agarre ao Senhor, amém? E o Senhor vai te fazer prevalecer, o Senhor vai te fazer vencer, seja qual for a luta que vier, né? Um diagnóstico médico, se agarre ao Senhor, Ele vai te fazer prevalecer. E o José, ele tinha essa força que os irmãos não tinham. E ele estava ali para mostrar aos irmãos, né? Mostrar aqueles que um dia fizeram mal a ele, né? Como é que pode? Se fosse eu, né? Eu mandava matar, eu mandava prender, eles iam viver a mesma coisa que eu vivi. Mas quem tem o caráter de Cristo, amém? Quem tem o caráter de Cristo. Vocês lembram que Jesus, antes de voltar ao Pai, o que ele disse lá na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, voltando aqui para a gente terminar, no versículo 30, cumprimento já todo mundo, tá bom? Diz aqui, olhe, agora pois, indo eu a teu servo, meu pai, isso Judá falando com José, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo, né? Então, me coloque no lugar, né, de Benjamim, né, que eu fique como escravo do meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então Judá, né, naquele momento, colocou todo
aquele sentimento para fora, né? Eu não posso ir diante do meu pai sem o meu irmão, né? Porque meu pai ele certamente descerá à sepultura, porque ele já é velho e o coração dele, a alma dele estava ligado ao mais novo. Amém? Cenas dos próximos capítulos. Eu acho que dá um pouquinho. Vamos ver mais um pouquinho? A gente fica curioso, né? Vamos aqui para o Gênesis 45. Hoje o tempo está ao nosso favor. Vamos lá? Pronto. Gênesis 45, vamos lá em nome de Jesus. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, depois de ouvir toda essa trajetória, ele ali, né? Ouvindo, lembrando de tudo que ele passou, e os irmãos todos ali, só faltava o pai, ele não aguentou mais, precisou revelar aos irmãos, né? E embaixo de muito pranto. Aí no versículo 2 diz aqui: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Nós vamos parar aqui nesse versículo 5. Forte demais. Forte demais. Então, o que José estava dizendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário que tudo o que aconteceu para que nós nesse momento estivéssemos aqui, né? Para com sabedoria, diligência, honestidade, porque, meus irmãos, o que está faltando no mundo, né, são pessoas que ocupam aquele lugar determinado e elas realmente represente o caráter, que ela não tenha como é que a gente possa, porque as pessoas hoje, né, infelizmente, meus irmãos, né, infelizmente, elas aproveitam, né, a sua ascensão, aproveitam o lugar onde chegou para tomar vantagens, né? Vantagens para si, vantagens para sua família, não é assim, né? É a vantagem financeira, é vantagem de poder se sair bem. Só que o José, ele tinha um caráter de Deus, né? Ele tinha um caráter de Deus. Então, ele reconhecia que foi posto ali por Deus para a conservação de muitas vidas, né? Para a conservação de todo o Egito, de todas, né, as cidades e do povo de Israel. Amém? Ele estava ali por vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele estava ali, ele entendeu que
o lugar que ele ocupava, né? Ele iria abençoar a muitos. Quando nós entendermos isso, né? Quando o presidente da República, governadores, né? Quando todo o Congresso Nacional, quando, né? Às vezes fala assim, os homens de Deus não podem estar envolvidos, né? Deveria estar envolvido. Olha aqui, José é um homem de Deus, mas o que está faltando é caráter. Por quê? Porque muitos têm desejos, né? Infelizmente, muitos têm desejos próprios, né? Não estão ali realmente para representar, né? Para representar o homem e a mulher de Deus, mas estão ali, infelizmente, para benefício próprio, né? Por conta da riqueza, por conta do poder, da ascensão. E nada disso é necessário, né? Nada disso é necessário. Mas que fique como lição, né? Era necessário tudo que José passou. E veja que José, o caráter dele foi forjado na luta, na guerra. Existem pessoas que para chegar em certas ascensões, irmãos, né? Por trás tem sempre um jeitinho, tem sempre uma escada criada, tem sempre uma coligação feita, uma maracutaia, né? Não caia nessa não, irmãos, né? Tenha sua vida diante do Senhor. Tenha sua vida diante do Senhor. Porque é Deus que exalta. E quando Deus exalta o homem, né? Ele tem paz. Quando Deus exalta o homem, não tem muita explicação, né? E a pessoa é reconhecida onde ela for, o caráter dela é reconhecido onde ela for. Mas a pessoa que tem jeitinho, ela tá sempre procurando um jeito para esconder o jeitinho que deu. E às vezes homens e mulheres de Deus que deveriam estar no meio dos lobos, né? O José estava no meio dos lobos, estava no meio dos ímpios, né? E as pessoas conheceram o Deus de José, porque José era um homem de caráter. Glória a Deus, que eu e você possamos aprender com a palavra de Deus. Foi necessário chegar ali, mas ele não chegou ali de qualquer jeito. Ele chegou ali com a permissão, com o poder e o amparo de Deus. Muito bem, vamos orar, né? Deus já falou conosco hoje, em nome de Jesus. Olha aqui quantas pessoas, irmão Almir, irmão Roberto, irmão Valdir, irmão Luiz, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, irmã Senira, irmão Ademir, passou por aí, Ademir, ligue para mim, por favor, em nome de Jesus. Irmã Mari, ó. Irmã Ivete, Deus abençoe. Lica, Deus abençoe. Tia Neide, Deus abençoe. Professora Ana, mulher de Deus, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Oliveira, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem mais? Irmã Maria, né? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Andréia, Deus abençoe. Olha aí quanta gente em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se apegue ao Senhor, irmãos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos momentos difíceis, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No momento de tentações, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Nos momentos de alegria, você vai entender. Cheguei até aqui porque o Senhor me trouxe em nome do Senhor Jesus para ser um canal de bênção, para ter testemunho, para que a nossa testa tenha o brilho da verdade.
Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Pai, que palavra abençoada. Quantas lições nós temos aqui, Senhor. Tudo cooperou para o bem, porque o Senhor estava ali no propósito. José pagou um alto preço. Foi humilhado, vendido, escarnecido, foi caluniado e permaneceu ali diante do Senhor, andando sempre ali na verdade. Por maior que fosse o sofrimento, ele estava ali andando na verdade, até que chegou o momento certo. E o sonho, a promessa que o Senhor tinha dado a José, estava ali se cumprindo. Ele estava como autoridade, estava como governador do Egito, o segundo depois de Faraó. E os irmãos estavam ali prostrados diante dele. Ah, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, o Senhor nos mostra que não precisamos, meu Deus, sujar as nossas mãos, não precisamos ir por caminhos áridos, não precisamos fazer com com nada, porque o que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, de uma maneira que a gente não entende, mas o Senhor faz. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que vai ouvir essa live, que ela tenha um encontro real e sincero com o Senhor, que ela entenda, se ela chegou a algum erro, que ela se arrependa e deixe e alcance do Senhor a misericórdia, a graça, porque Jesus veio para nos derramar dessa graça, para nos libertar, para quebrar as correntes e nos fazer, meu Deus, ser seres humanos de paz. Os irmãos de José não tiveram paz até que encontraram José novamente. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, existem muitas pessoas que hoje não têm paz, até que elas se encontrem de fato com o erro e se arrependam diante do Senhor. E o Senhor faz cada um de nós viver uma nova vida, um novo começo. Um começo, meu Deus, com a mesa farta, porque a mesa dos irmãos de José não ia faltar mais nada, porque o Senhor é bom e misericordioso e estava no controle de todas as coisas. Então, abençoa o dia desse meu irmão, dessa minha irmã. Abençoa, meu Deus, aqueles que vão ouvir essa conexão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja arrependimento, que haja mudança de vida, que haja, meu Deus, um encontro, como Judá teve um encontro com o Senhor, se redimindo ali. E em nome do Senhor Jesus, que a graça, a unção venha sobre as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que recebeu aí de Deus, diga graças a Deus. Você que perdeu aí o início, volta lá mais tarde. Poderoso, viu, irmãos? Poderoso. E amanhã nós continuamos aqui, né? A partir do versículo 6, né? A partir do versículo 5 em diante, a gente continua aqui. Forte demais. Tem gente que amanhã vai acordar cedíssimo. Rapaz, quero ver o que aconteceu. Tem gente que vai ler mais um pouquinho, mas é bom quando a gente está lendo juntos, né? Porque Deus ele vai fazendo revelações aqui para nós. Tá bom? Deus abençoe o seu dia, tudo que você colocar as suas mãos, onde você colocar os seus pés, tenha certeza, Deus tem lhe dado como possessão e para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. E quem souber de pedreiro, fala comigo, irmãos. Estou procurando um pedreiro, né, para fazer uma obra de 3 dias só, em nome de Jesus. Mas já deu tudo certo. Deus abençoe. Fique com Deus. Fiquem na paz.